A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Especial Restaurantes de São Paulo. Olá, ouvintes da Rádio USP, eu sou o Rafael Conkle. Olha, esperamos que vocês não estejam com fome por aí, porque é de comida boa que a gente vai falar por aqui. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Rodrigo Brucoli. Nem só de bandejão vive o estudante da USP. Nossos repórteres foram descobrir um pouco da riqueza culinária da cidade de São Paulo, visitando restaurantes dos mais diversos países. Aqui no estúdio temos a chefe pesquisadora Maria Conceição Oliveira. Ela é formada em gastronomia pela FAMESP, tem 2 pós-graduações no SENAC e pesquisa cozinha e cultura negra. Maria é baiana de Itabuna, mas mora em São Paulo desde os 8 anos de idade. Já trabalhou com produção cultural, assessoria de movimentos sociais e na Prefeitura de São Paulo. Ela vai conversar com a gente sobre essa pequena viagem gastronômica que fizemos. Oi, Maria. Olá, eu sou a Maria Conceição e estou aqui para dialogar sobre uma coisa boa que é a comida. Essa é a primeira parte do especial sobre restaurantes. Você pode ouvir a segunda parte na semana que vem. E Maria, você se interessou pela gastronomia alguns anos depois, né? E como que foi esse processo, esse interesse pela gastronomia? Como surgiu? Eu acho que a minha questão com a comida foi de sobrevivência. Minha mãe ficou cega, não pôde mais cozinhar e alguém tinha que assumir a cozinha. E aí eu assumi, só que eu não tinha as receitas, eu não sabia fazer aquelas comidas. Aí eu conversei com um amigo, um poeta, o Hamilton Faria, encontrei com ele na FENAC. Ele falou: Conceição, você tem que pegar o caderno de receitas da sua mãe, você tem que trabalhar essa memória, entrevistar ela. Aí eu voltei para casa. Nessa época a mãe dele estava muito mal e ele disse que estava recolhendo os depoimentos. Eu voltei para casa e falei com a minha mãe: mãe, cadê o caderno de receita? Ela falou: que caderno de receita? Faço tudo de cabeça. Falei: caramba. Aí eu comecei a entrevistar minha mãe e anotar as receitas. Aí eu fui ampliando e perguntando como que a minha avó cozinhava, como que era a vida da minha avó na cozinha, da minha bisavó. Aí fui mergulhando nesse universo de memória. Aí eu resolvi pensar que eu poderia montar um caderno de receitas das mulheres negras. Mas aí eu vi que a memória da comunidade negra, ela é oral, ela é de tradição oral. E eu precisava entender o que é cadernos de receita. Aí eu fui pesquisar mestrados, tudo que as pessoas estavam fazendo em termos de memória na cozinha e que envolvesse os tais cadernos de receitas. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Eu acho uma graça quando eu vi uma receita que se chamava a bala de Getúlio. Falei: nossa, o que será a bala de Getúlio? Depois eu fui descobrir que essa receita, essa senhorinha escreveu logo depois do suicídio do Getúlio Vargas. Então era a bala que matou Getúlio, oh Deus. E é muito legal os cadernos de receita. Aí descobri, por exemplo, na época era fácil para mim identificar a Segunda Guerra Mundial. Depois eu saquei que era fácil, porque havia uma substituição dos ingredientes mais difíceis de ser encontrados na época por exportação, tipo a farinha. Então, no sul se usava muito a batata, substituindo a farinha de trigo. E aí eu continuei, e é uma coisa que eu parei de fazer, porque chegou uma hora que eu falei assim: não dá mais para eu ser autodidata. Eu preciso de um caminho, eu preciso de alguém que me ajude. Mas esse alguém que me ajude demorou muito para chegar. E eu acho que eu encontrei esse alguém que me ajude, acho que é o mês passado. Eu resolvi fazer com 60 anos a faculdade de gastronomia. Entrei na faculdade de gastronomia. O curso é muito técnico, o curso foi legal? Foi. Mas eu só tinha olhos na faculdade para uma matéria, que era História da Gastronomia.
Eu adorava aquela matéria que também foi curta. Aí acabou, eu continuei fazendo minhas coisinhas e tal, e fui fazer pós. Depois entrei nessa pós última agora, que é Gastronomia, História e Cultura. Mas eu tenho muitos desafios pela frente. Porque para escrever um artigo, eu penei que eu tinha que entregar um artigo sobre a cozinha africana. Mas o que eu sabia sobre a cozinha africana era da minha experiência de ter morado em África 2 anos, de ter convivido muito com as africanas, de ter trabalhado no projeto Conexão África, de ter feito parte da diretoria do Fórum África e convivido com os africanos. E o que eu sabia era isso. Aí eu falei com os meus professores, aí eles falaram, tem que ter fonte. Meu Deus, que fonte! Olha, essa fonte me atormentou, passei noites sem dormir, por causa dessa bendita fonte, em referência bibliográfica. Aí eu peguei um único artigo que eu consegui pegar, de um antropólogo que viveu, é Jack Coy, o nome dele, não lembro a pronúncia do sobrenome dele, mas ele escreveu um artigo brilhante, arrasador, sobre a cozinha africana. E ele, acho que passou 30 anos no Congo, cara. E ele fala da cozinha africana durante a colonização em África, da cozinha africana pós-africanismo. Ele faz uma narrativa brilhante. Aí eu falei, eu vou segui-lo, né? Vou escrever mais ou menos pelo que ele está escrevendo. Também peguei uma antropóloga negra norte-americana que escreveu um livro sobre cozinha lusófonas e ela pega algumas coisas não, a mulher, ela dá uma estruturada legal na cozinha de vários países africanos, mas eu me fixei nesse antropólogo. Especial Restaurantes de São Paulo. Aí eu escrevi nem foi um artigo, nem considero um artigo, porque a professora corrigiu, tal, viu que eu tenho falhas incríveis, né? Tava bom, mas eu acabei, eu tenho que estruturar mais ou menos nessa coisa acadêmica, sabe? Nesses ritos. Assim como nas receitas, você também estava passando por esse processo da oralidade para a escrita. Estou passando por esse processo doloroso e eu encontrei vários professores que me ajudam. A Joana Monteloni, que é professora, que tem doutorado em História, ela é proprietária da editora Alameda. E ela, como eu, a gente tem vários amigos em comuns e a gente se descobriu porque a gente tem uma paixão. A gente ama livro de receita antigo. A gente ama. Então, ela me ajuda. Também tem uma outra professora que deu etnoconhecimento, Adriana Salacei, o sobrenome dela. Não tenho certeza se eu estou fazendo a pronúncia correta. Tem o João, que é coordenador do curso, historiador, tem o Sandro. Todos estão me ajudando a fazer essa transição da oralidade. E quando eu acabei de escrever o artigo, eu cheguei na faculdade e, assim, toda metida, olhei para a minha classe e falei assim, escrevi como uma mulher branca. Porque eu consegui meter umas referências lá e que seriam as referências, eu cheguei feliz. Mas é uma transição que não é fácil. Eu preciso achar esse caminho. Eu tenho que achar esse caminho, fazer essa transição. Porque eu leio coisas que eu falo, olha, aquela mulher do Congo está falando disso. Mas quando eu vou escrever, eu preciso de uma referência acadêmica. Eu tenho uma limitação grave, que é linguístico. Eu só falo português. Eu falo um idioma, não sei se eu posso, eu vou chamar de idioma, sim, em respeito.
angolano, mas também já não pratico há muito tempo e também não tem grandes inferências assim para o resto. Então eu tenho essa dificuldade. Eu comecei a fazer francês aqui na USP, parei porque deu uma parada, mas aí eu preciso voltar e eu preciso estudar uma língua. Eu sou tão nova, né? Eu tenho tanto tempo para aprender. Mas as receitas te levaram para esse mundo As acadêmico. receitas me abriram um mundo novo, um mundo amplo, um mundo novo. Um outro mundo, as receitas. E a cozinha me abriu. E eu gosto muito da cozinha, mas acima de tudo eu sou uma apaixonada pela memória. Eu sou uma apaixonada pela memória. Muito bom. E nós continuamos, então, nas receitas, viajando pelo mundo, estando em São Paulo. E o nosso destino é perto do Brasil. O nosso repórter, o Vitor Garcia, esteve no centro da cidade e visitou uma típica doceria portuguesa, reconhecida por anos consecutivos como a melhor de São Paulo. Mais um dia cinza em São Paulo. Algumas vielas do centro de São Paulo podem ser sufocantes. A quantidade de altos prédios faz com que até mesmo a luz do sol chegue com dificuldade até elas. Mas ainda assim, essas ruas no emaranhado urbano da maior metrópole brasileira guardam descobertas que trazem prazer e alegria para a vida corrida da capital paulista. Em pleno cruzamento da rua São Bento com a Avenida São João estão um desses lugares. Quero destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. A doceria portuguesa ali localizada é um refúgio nesse centro tão agitado. O estabelecimento leva os cheiros de seus produtos por diversas ruas da região, mesmo estando cercado por enormes edifícios, como o Martinelli e o Altina Arantes, já considerados os maiores prédios de São Paulo. Em frente à doceria, o coreto da Praça Antônio Prado e os tradicionais postes de luzes de uma São Paulo antiga contribuem para trazer um charme ainda mais especial para a esquina. Quando estou ali, relembro dos meus primeiros dias em São Paulo. Eu, recém-chegado do interior, lutava para me acostumar com a dinâmica dessa cidade que nunca dorme. Não estava sendo algo muito fácil, mas em um dia cansativo de trabalho, resolvi entrar na doceria e me encantei. Descobri que São Paulo podia ser muito dura, mas que em todos os cantos havia coisas para fazer a vida ser também mais leve. A doceria, que já foi considerada por anos consecutivos a melhor da cidade, tem como seu carro-chefe os famosos pasteizinhos de Belém, todos com recheio cremoso e massa folhada crocante. Além disso, a casa mantém uma variedade de doces portugueses, bolos, pães e salgados. Próximo. Eu vou levar 4 doces mais ou menos. Me dê um disco, um galamares, um pastel desse de São Bento e vou pegar um pra lá. Manhã na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua sabe. Tradicionalmente, tradicional. Esse é o lema do local, fundado por 4 empresários portugueses com a proposta de manter a qualidade da doceria portuguesa. Talvez aí esteja o segredo do sucesso que mantém os 3 andares do local sempre cheios, com sua grande fachada de vidros que proporciona uma bela vista dessa região. A doceria é um lugar estratégico para descansar após visitar famosos pontos turísticos da cidade, como o Mosteiro de São Bento e suas famosas missas com canto gregoriano, além do Teatro Municipal, da recém-revitalizada Praça Ramos de Azevedo e do Vale do Anhangabaú. Cabelo, cabelo, cabelo. Já para quem vem atrás de fazer compras, a doceria também fica localizada próxima à movimentada Rua 25 de Março. Agora me conte, será que você vai ser capaz de resistir ao cheirinho de pão feito na hora e à visão dos belos doces quando passar por ali? O nosso repórter Rafael Paiva está aqui com a gente e vai fazer uma pergunta para Maria. Maria, fala-se muito do legado português na culinária, mas nem sempre há o mesmo reconhecimento da culinária afro-brasileira.
ainda que sempre se comente sobre a famosa feijoada brasileira. Por que você acha que isso ocorre? Essa questão do negro é uma questão que eu quero trabalhar ela de forma acadêmica. Essa influência da cozinha portuguesa, ela é reverenciada. Agora, a questão das influências do negro na cozinha brasileira, ela passa por uma invisibilidade. Eu peguei outro dia uma famosa blogueira. Ela escreve sobre um monte de coisas e comida. Aí ela escreve lá, tal prato, origem italiana, tal prato, origem russa. Aí ela pega o abará, que é um prato típico, ele está no cardápio sagrado do candomblé. Ela pega o abará, ela não dá uma nota que aquela comida ela tem origem negra. Uma nota. Parece que ela criou o abará. Né? O abará é dela, ela criou o abará. A questão da feijoada é uma questão, cara, mas uma questão. Eu tenho tanta vontade de escrever. A minha professora, ela me jogou uma bola, só que quem é que vai segurar essa junto comigo? Que é a questão da feijoada. É muito recente, para mim, esse recorte de que a feijoada não é uma comida de origem negra. Se você pegar pela oralidade, os negros vão te falar desse feijão que eles faziam, que vai dar na feijoada. Mas aí, quando você vai para a antropologia da alimentação, sociologia da alimentação, aí você pega os pensadores escrevendo, Dória, todo mundo escrevendo sobre isso, eles não dão como sendo uma comida afro-brasileira. Eu, na verdade, queria fazer alguma coisa, não sei, eu quero fazer tanta coisa. Eu queria fazer quando começa a desconstrução de que a feijoada é um prato negro. Gente, eu tô ficando impaciente, a minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que vê pela frente. Come a língua, come o dente, qualquer coisa que alimente. A fome come simplesmente, come tudo no ambiente. Tudo que seja atraente, é uma fome absorvente. Come nunca é suficiente, toda fome é tão carente. Come amor que a gente sente, a fome come eternamente. No passado e no presente, a fome é sempre descontente. Voltando às nossas crônicas, na zona norte da cidade, o repórter Rafael Conkle, que está aqui ao meu lado, foi buscar um pouco da culinária armênia em São Paulo. Numa pequena casa de Santana, descobriu o sabor especial da esfirra de lá. Próxima estação, Next Station, Santana. Desembarque pelo lado direito. Avenida Alfredo Puyol? Essa aqui é a feira, primeira esquerda. Lá naquela rua, da frente do terminal lá. Ah, pra lá? Primeira esquerda, atravessa a faixa ali, ó. Pode seguir direto, primeira rua lá. Beleza, obrigado, hein, gente. Claro que eu fui pro lado errado e me perdi. Pois é, foi uma caminhada até finalmente chegar a Casa Garabed, um simpático restaurante armênio em São Paulo. Mas espera aí, antes de comer, vamos nos situar. A Armênia é um pequeno país na Ásia bem ali, a leste da Turquia e sul da Geórgia, com pouco mais de 3 milhões de habitantes. Lá se fala o armênio, uma língua que tem um alfabeto próprio. O Brasil tem uma grande comunidade de armênios, muitos vivendo na cidade de São Paulo, em especial nas regiões do Bom Retiro, Pari e em Santana, na Zona Norte. É aí que está a pequena Casa Garabed que eu estou tentando achar. Rua José Margarido. O pequeno restaurante fica escondido no meio de casas residenciais, numa ruinha de bairro, mal se nota. Na porta tem 2 plaquinhas pequenas, com horário de funcionamento e um proibido estacionar, que dividem espaço com o logo do restaurante. No cardápio logo se nota muitos pratos que a gente conhece da culinária árabe, quibe, esfirra, baba ganoush, coisas que eu pessoalmente gosto muito. Mas eu queria provar alguma coisa que fosse, bem, particular da Armênia. Aí eu descobri o basturma, uma carne seca armênia com um tempero especial. Flávio, o cozinheiro, explicou do que se trata. O tempero é uma mistura de condimentos que a gente chama de tchemen, que dá essa coloração. A base do tempero é um fenogreco.
Aí você coloca alguns temperos nele, faz um condimento, a mistura chama tiamen, e dá essa coloração vermelha e um gosto bem típico mesmo. Mas e onde é que se usa essa carne? Você usa ele nessas esfirras, você usa ele no omelete, você usa ele só ele. A esfirra, o fundo da esfirra é feito com pasteurizado e é coberto com carne normal. E se você fizer só com pasteurizado, vai amargar quando assa. Seguindo a sugestão do Flávio, peguei a esfirra aberta com um bastermá. Para acompanhar, o garçom Guilherme deu uma ideia. Pegar um ayran, um refresco de coalhada feito com mel, sal ou açúcar. Eu escolhi o de mel. A esfirra é grande e muito suculenta. A massa é finíssima e crocante, assim como as bordas. E logo noto que a carne é mais forte, mais salgada e com um amarguinho picante, mas não ardido. Eu queria muito comer com a mão, mas eu não sabia se podia. Até que chegou um momento que eu realmente desisti dos talheres. O ayran veio com uma pedrinha de gelo só. Lembra um tipo de iogurte adocicado, só que é refrescante. E o contraste do leite com a carne temperada também ficou muito bom. Para fechar, uma sobremesa. Escolhi o baklava, massa folhada recheada de pistaches e coberta com uma calda de açúcar com essência de flor de laranjeira. Tentei de novo usar o garfo e a faca e foi um desastre. Aí eu peguei o docinho com a mão e vale dizer que o bom dessa experiência não foi só descobrir a culinária de um novo país, mas também uma área da cidade em que eu vivo e para a qual eu nunca vou. Esse foi Rafael Conkle para o Universidade 93,7. O meu colega e locutor Rafael Conkle gostaria de tirar uma dúvida com a nossa convidada. Conceição, parece que muitos imigrantes recorrem à culinária como um meio de subsistência, quando chegam aqui no Brasil, quando chegam no país para onde eles vão. Como é o caso dos armênios, sírios, palestinos, congoleses. Qual que é a importância disso, da culinária para um imigrante quando ele chega num novo país? A importância para eles é preservar a sua identidade. É muito difícil para o imigrante cozinhar fora do seu país, porque faltam os ingredientes, falta o terroir, né, o terreiro, né, onde ele planta a mandioca ou a batata doce, no caso dos congoleses, ou as nozes, no caso do pessoal do Oriente. Mas é muito importante que ele continue fazendo a comida dele. Tem uma ligação de memória, uma ligação de resistência, é uma comida de resistência. Mesmo que ele não consiga todos os ingredientes, mas ele pode cozinhar o fufu dele e lembrar do Congo. Ele pode fazer a esfirra dele e lembrar da Palestina. A cozinha se torna uma cozinha de território. E eu queria falar aqui de uma coisa muito legal que me ocorreu. Eu fiquei na Itália, as 2 vezes que eu fiquei em casa de famílias. Cara, a cozinha italiana da Itália é completamente diferente da cozinha italiana que a gente vê as mamas fazerem no Brasil. Então, cadê aquele monte de alho, aquela pimenta do reino? Não tem. É uma comida diferente, não é igual. Então os imigrantes também modificam a comida. Modificam. Então os imigrantes, eles chegam num país e ela é modificada. E você contou para o pessoal lá na Itália como é que é a comida italiana que a gente tem aqui no Brasil? Ah, contei. Eles acharam estranho. Mas também tem uma outra questão, que é a questão dos ingredientes. A farinha de trigo, por exemplo, a pizza italiana é completamente diferente. Mas aí você tem que dar crédito a diferença por conta do ingrediente. A farinha de trigo dos caras é muito boa. E os ingredientes são muito bons. Não me tenham como... ela foi para o país de primeiro mundo, voltou vendida. Não. Quando você vai comprar um tomate, eles só põem ali na banca para vender o que tem qualidade. Um cogumelo, ele só vai ser exposto para vender se ele tem qualidade. Então, tudo que você compra tem muita qualidade. Então, é muito diferente, é bem diferente. Eu imagino que a cozinha alemã também passou por essas modificações. E a cozinha alemã é uma que eu não conheço. Como posso falar da cozinha italiana? Na faculdade, claro, eu estudei. Uma coisa é estudar, outra coisa é você vivenciar o cotidiano de um povo e o seu alimento. Mas é diferente. E essa questão do cozinhar é muito séria.
eu entrevistei 2 mulheres que vieram da Síria, de países que estavam assim, em absoluto conflito, bomba para todo lado. E eu perguntei para ela, eu falei, o que você cozinha? Aí ela falou, olha, a gente pegava uma lata, acendia, jogava o que tivesse, tudo que a gente tivesse que recolher, e jogava lá, e a gente tinha a sopa. E ela tinha que durar vários dias. Mas, para ela ficar parecida com a nossa sopa síria, a gente sempre trazia no seio um pouquinho de ingredientes característicos da Síria. E aí a gente punha um pozinho aqui, um pozinho lá. E quando ela chegou no Brasil, ela viu esses ingredientes que ela poderia estar fazendo dessa mesma forma a esfirra. Ela até tentou, mas disse que a esfirra não saía igual. Mas ela continuou fazendo, que essa esfirra era uma forma dela se situar no país dela, na origem dela. Então, a comida é resistência. Maravilha. Sempre é resistência. Não, tá jóia. E uma outra dúvida aqui que eu queria perguntar, uma coisa que eu queria perguntar para você, Maria, que geralmente a gente fala sobre a esfirra, fala da esfirra árabe, mas não fala da esfirra armênia, né? E nós tivemos uma crônica aí sobre a esfirra armênia. Você podia falar um pouco pra gente sobre isso? Então, eu não conhecia a esfirra armênia. E aí, dentro do projeto Comida de Imigrantes, a gente entrevistou uma cozinheira. E ela fazia esfirra. Cara, a esfirra armênia foi a melhor que eu já comi. É demais a esfirra armênia. Eu não sei o que tem de diferente na massa, eu não sei o que tem no tempero. Fica aí minha confessa admiração pela esfirra armênia. Não, eu que provei, achei uma maravilha e também endosso a sua recomendação. É diferente, a esfirra armênia é diferente. Muito bom. Tá certo, muitíssimo obrigado, Conceição, pela sua participação. Obrigada, gente. Foi um prazer. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa viagem aqui pela culinária do mundo em São Paulo, da companhia da Maria Conceição. Conceição, foi um prazer ter você aqui, dividir um pouco essas histórias com a gente, conversar sobre comida, como você falou pra gente aqui nos intervalos. É um assunto que une, né, que produz muito laço. Que agrega. Seria só mais legal se a gente estivesse realmente comendo alguma coisa agora. É isso, muito obrigado. O programa de hoje teve a apresentação de Rafael Conkle, que sou eu, e do Rodrigo Burcoli, com perguntas do Rafael Paiva aqui no estúdio com a gente. As reportagens foram de Vitor Garcia e Rafael Conkle. As músicas que você ouviu nesse programa foram Desfado e Dia de Folga, de Ana Moura, Um Dia Cinza em São Paulo, do Zé Cabaleiro, Fome Come, do Palavra Cantada. Obrigado pela audiência, mas agora é hora de voltar para a realidade de Bandejão, que pelo menos continua R$2 e com suco à vontade. Você ouve a segunda parte desse programa na semana que vem. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.